Assim, deu para sentir o dedo do Dorival, né, Garça? Eu percebi a armação tática dele, né? O dedo, assim, só quem é mais próximo, talvez, aí. Fala, galera, tá começando mais um. É tudo meu, é tudo seu, é tudo nosso, é tudo futebol. Eu sou Roger Gavão, hoje com o time completo, com Marcelo Eduardo Vulgo Garça, Tarcísio Boim, Mauro Binhardi, e vamos falar um pouquinho sobre a rodada do Brasileirão. Ai, 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 lei do ex, hein? Vamos soltar a vinheta. A lei do ex não perdoou nessa rodada e Yuri Alberto fez até hat-trick, porque ele odeia o Internacional. Isso daí. Deixa ele pegar o Santos pra você ver. Gabigol fez gol de pênalti barra rebote ali, tirou o craque do jogo do Rossi, né? E Palmeiras bateu o fraquíssimo Vasco e o Santos, né? Que situação, hein? Vamos começar primeiro falando por quem goleou. Garça, o que você achou da rodada? Hat-trick de Yuri Alberto, 6 gols para valer 4. Qual a sua opinião? Então, Foi muito bom o jogo. O Corinthians começou muito bem, dominando o jogo ali. Aí tomou uma virada em 7 minutos. O time deu um apagão, começou uns toquinhos meio de salto alto. Ainda bem que acabou logo o primeiro tempo, senão talvez tomaria o terceiro. E aí voltou pro segundo tempo já numa outra pegada. Lógico que a expulsão do Bruno Henrique desmontou todo o esquema do Roger Machado. Mas um time que leva 6 gols, mesmo com um a menos, não dá para reclamar que teve ajuda de arbitragem, que é o que a torcida do Inter, aquele zagueiro fraquíssimo, Vitão, no final do jogo reclamou. Ele tomou 6 gols nas costas e a culpa é do árbitro. Então assim, foi um jogo muito bom. O Yuri Alberto metendo 3 gols, artilheiro do Hexa, só para deixar bem claro, vai ser ele que vai ser o atacante do Hexa. Eu tô iludido. E a lei do ex, né? Quero ver quando ele pegar o Santos agora, se ele vai fazer virar 3 e acabar 6. Vamos ver como é que vai ser, né? Cara, eu do jogo queria comentar. Eu, poucas vezes, acho que eu concordei tanto com a arbitragem. Tinha alguns momentos que eu reclamava, mas depois eu via que tava só reclamando de mimizento mesmo, assim, sabe? Porque quando anulam 2 gols do seu time, você fala, pô, vai estar perseguindo aqueles lances assim. E aí também, quando marcou o pênalti do Romero, do Inter, eu também achava que ele tinha chutado a bola primeiro, daí mostra o VAR caçando os frames. Mas é uma vontade de anular gol que os caras têm, né? Impressionante como que é frame para lá, frame para cá, para anular o máximo de gol possível. Mas no fim, acho que, cara, a Mas arbitragem foi perfeita, na minha opinião, em todos os a lances. expulsão do Bruno Henrique, Acho tudo certo, acho que foi burro. discutível, hein? Acho que Eu ele foi achei burro. discutível também. Eu não sei E se o exatamente pênalti se ele quando tava toca. 0-0 em cima do Wesley? Não, Pênalti não existe. clássico Nada, Pelo amor de nada, do, esse é Deus. nada. do Yuri Nada. Alberto. Nada. Ele chutou a perna do Yuri Alberto tá na frente dele. Ele Não, veio com a perna. ele agarra o braço Não, Do não. Yuri Alberto. E puxa pra baixo, e dá um ipom Não, no o Yuri Yuri Alberto. Você chegou Alberto a ver a agarra o imagem de braço frente? do... Chegou a ver a imagem de frente? O Wesley Eu põe a achei mão que no era... peito do Yuri e vem com a perna molenga e chuta e cai assim, sozinho, velho. Putz, não dá pra marcar. Tipo assim, com muita vontade não dava pra marcar. Tentando mesmo cavar um pênalti ali, não dá. O cara é ruim pra cavar Mas pênalti. mesmo assim é o que você falou. O Inter mostrou que realmente não vai chegar no título. O Não Inter é o tem, Inter. não tem, não É tem time G4 ali no nenhum máximo, para né? ganhar. Acho que No é time máximo, pra no G4 máximo. não vai ter No garra máximo. pra Não vender. vai Eu ter. O gostei Inter do jogo, jogou como especialmente nunca eu e queria perdeu só como sempre. destacar que, cara, eu acho que se o Corinthians tivesse a virada, tomado a virada com o Ramon, com o Mano, com o Antônio Oliveira, todos esses técnicos, cara, a chance do Corinthians conseguir fazer uma virada em cima de uma virada, ainda anulando os gols e tal. Então, assim, deu pra sentir o dedo do Dorival, né, Garça? Eu percebi a armação tática dele, né? O dedo, assim, só quem é mais próximo, talvez, aí. Mas, de fato, o Dorival deu pra ver que ele já tá dando uma cara ao time, né? Tanto no jogo anterior do meio de semana quanto esse, você conseguia ver o Corinthians armado com 2 linhas de 4, o Yuri e o Memphis um pouquinho mais à frente, fazendo o Bem Romero escolar, né? aberto na esquerda, com o Carrillo na direita. Então você via que existia uma tática, você via o time mais próximo, isso é coisa do técnico. Não é aquele 4-3-3 medonho que o Ramon usava, com 3 na frente, 3 volantes e um buraco gigante no meio. É. Eu ainda questiono o Martinez jogando, mas aí é questão de opinião e de opção. Mas dá pra ver que realmente tem um pouco mais de acerto no time. Então o Dorival tende a fazer um bom trabalho aí, quizás campeão brasileiro. Em relação ao jogo do Palmeiras, em nenhum momento achei que o Vasco ia ganhar aquele jogo. Nenhum momento, assim, né?
E aí, quando foi curioso que eu vi uma estatística depois do gol do Palmeiras, que fazia 10 anos que o Vasco não ganhava do Palmeiras. Agora, daí o cara até falou, tava com 9 anos e pouco, mas por conta da data em que acontece esse jogo, vai completar 10 anos que o Vasco não vence o Palmeiras, né? E o Vasco também teve essa curiosidade, foi falado quando enfrentou o Corinthians, desde 2007 não ganha do Corinthians, cara, pelo Brasileirão. Então, assim, são 18 anos com o Corinthians, mais de 10 anos com o Palmeiras. Apequenou, né? Não tem mais como. Ele é um time de Série B hoje, que pinga na Série A de vez em quando, né? Nível um esporte da vida, alguma coisa assim. O que você achou, Boim? Só achei que você fez a introdução errada, né? Achei que vamos falar do líder do campeonato. Putz. O Tigrinho fez o gol dele, Não, finalmente. recebeu uma doação. Teleton doou pro menino. Ah, tudo bem, mas Só assim faltava ele começa. perder aquele gol, né? Nossa, aí não dava, tira né? o peso das costas, marcou Agora o vai. gol aí que tanto precisava, agora vai deslanchar. Vai. E 30 falando gols. sobre o Vasco, realmente é um timeco desse nível aí de brigar, só pensar para não ser rebaixado, ainda mais quando tira do time os dois melhores que sabem jogar alguma coisa, que é o Veguete e o Felipe Coutinho, nem Esse entrar. jogo Então, foi em o Palmeiras... Brasília. Tá, o Vasco que vendeu, dinheiro. O ano passado já tinha feito isso e esse ano fez a mesma coisa. São clube irmãos. E foi isso, um jogo bem mais ou menos do próprio Palmeiras aí, sem nada muita criatividade. Eu quero ver muito mais o Paulinho aí. Não sei porque ainda está poucos minutos. Acho que ele tem que começar a entrar jogando. E o Palmeiras tinha a obrigação de vencer, um Vasco fraco, sem os melhores do time. Ainda tomou um susto lá que o Giai, o melhor lateral direito da América, salvou o gol em cima da linha de bike. E depois Tigrinho foi lá e guardou o dele para assumirmos a liderança do campeonato mais uma vez. Mas você não acha, agora falando sério, você não acha isso não é preocupante, mas você não acha que jogar contra o Vasco desse jeito e não conseguir criar, não conseguir amassar o Vasco não é um problema pro atual líder do campeonato? Tudo bem, resultado, 1-0 ganhou. Mas jogou contra o Vasco, né? Até o Corinthians jogou bem contra o Vasco. Eu acho, o que me preocupa, que eu falei isso aí na semana passada, é esse rodízio eterno do Palmeiras. Eu gostaria de ter mais o time base, os 11 jogando mais vezes, e roda 1, 2, 3 no máximo aí no jogo, do que toda hora fica rodando o time, e acho que aí dificulta o entrosamento, criação de jogada, aquela coisa lá que um sabe a ação que o outro já vai fazer, que o Palmeiras já teve isso. Então, eu acho que o Palmeiras não vem jogando assim o fino da bola justamente por causa desse rodízio interminável. E aí, até pensando no porquê isso aí, cheguei numa conclusão que, sei lá, deve ser por causa do Mundial, que ele quer preservar todo mundo inteiro, sem dar chance de quebrar ninguém até o Mundial, e só depois que Aí passar não é esse mais problema dele, torneio. não vai mais estar no time mesmo, mas já. Pode O Miguel ser, morreu, né? mas eu não gosto desse rodízio eterno, assim. Para mim tinha que fixar mais o time dos 11 aí, por mais que tenha boas reposições, mas precisa ter um 11 titular para dar um entrosamento legal para o time. Mas seu 11 titular seria o quê? Estevão, Tigrinho E e aí isso que eu Paulinho, ia é isso? falar. E aí o Estevam já não consegue, como ele ficou bem mais marcado, visado, ele já não consegue resolver tudo sozinho. Então é aquele cara que fazia jogadas diferentes e ganhava jogos do Palmeiras. Isso tem diminuído bem esse ano. Rafael Veiga, eu ainda gosto dele, está voltando, então é um cara que sempre tirou coelhos da cartola aí, fazia coisa diferente, também não está jogando. E aí, para mim, seria o Paulinho e o Vitor Roque aí para fazer essas coisas diferentes novamente, né? Ter outros jogadores para fazerem jogadas, coisas diferentes, para o Palmeiras achar mais fácil as vitórias. E aí o Paulinho tem que jogar e ele tem que parar de tirar o Abel tem que parar de tirar o Vitor Roque. Porque você viu, depois no final do jogo lá sobrou uma ou duas bolas para o Flávio Nossa, o Lopes Flávio na cara perdeu. do gol e o cara perde. É. Entendeu? E essas bolas não sobram muito pro Vitor Roque. Então eu acho que tem que ficar o Vitor Roque mais o jogo inteiro, ele aguenta, ele é forte, então deixa o cara lá trombando
e Tô, para as vitórias virem mais fáceis. tô sentindo você bem crítica ao Abel, né, Boinho? Estranho isso. Não, Não é normal isso. eu sempre acredito no plano dele, tanto que vem dando certo, né? Segue o líder, mas você me perguntou se poderia ser mais fácil os jogos, eu acho que seria essa a dica que eu teria para o Deus. E vamos falar do time que insiste em não acabar. Vamos falar do Santos, que tá lá. O time, até por curiosidade agora, enquanto você estava falando, fui dar uma olhada. Na 7ª rodada, em 2023, Estava bem o melhor. Santos tinha 11 O pontos. dobro. Eu tinha três vezes mais. 11 pontos. E agora tá com 4 pontos. É preocupante? Já é alerta vermelho na baixada ou não? Bandeira vermelha para o mergulho lá? Como estamos? Muito, Cara, muito. é muito preocupante. O Santos é um time pequeno hoje. Assim, é horrível de ver. É um time nojento. Todo domingo ele estraga a minha semana. Cara, se você olhar no papel, não é um time péssimo. Porque você tem os jogadores que jogavam bem. Um Guilherme que jogava bem o ano passado. Tá jogando Esse ano nada, né? ele desaprendeu a jogar futebol e ele ficou horroroso. E Tuca Schmidt, que até um tempo atrás, cotados para ir pro Palmeiras, para ir pro Corinthians. Sherman, Próprio falavam Paulista, dele na né? seleção. Agora joga com aquele ruim que dói na lateral. O Sherman, puta, se ele é jogador de futebol, eu sou fisiculturista. Ele é horroroso. Essa o Garcia errou. Falou que ia ser a lateral direito da seleção do Edson. Que já devia ter convocado, né? Então, sim, aí o Santos vive numa expectativa de um dia que o Neymar voltar, talvez. Cara, só que não sabe quando que vai voltar, se volta. O técnico. O time jogou bem ontem. O primeiro tempo não foi mal. Uhum. Do Grêmio não viu a cor da bola, também que não é muito mérito. O time do Grêmio é Ele nojento. tá fraco ruim. também, né? Nossa, você é Grêmio é nojento, de horrível. ruim. Horrível. Só que o cara tirou os dois melhores em campo e botou dois cone lá. Então, assim, o Benjamin Rolezer jogou bem ontem. O Escobar joga bem pra Ele caramba. é o E o cara melhorzinho, né? Esse Roleiser. É o melhorzinho do time, né? Seu foi Neymar, óbvio, assim. a contratação mais cara da história. Ele tem que ser bom, né? Tá. Então, mas falam que ele é bom. Então, assim, agora é esperar. Que o Zé Rafael tá voltando também. Acho que contra o Ceará ele já vai estar no banco já. Então, acho que ele vai ser melhor que o Schmidt e que o Pituca. O Rolezer e o Neymar. Cara, se botar o Zé Rafael, o Rolezer, o Neymar e o Soteldo, que jogou pra caralho ontem, acho que dá pra tirar alguma coisa disso aí. Não pode ser tão ruim quanto tá sendo. No papel, não é tão ruim quanto o time que caiu. Mas o resultado é pavorosamente nojento. É a Assim. tabela difícil até o Mundial, hein? Chegou a ver os jogos do Santos? Cara, Ceará, Fluminense e Corinthians, né? Ceará, Corinthians e Fluminense, né? Ou eu não E lembro pega a o ordem Palmeiras agora. ainda. E Botafogo fora. Em Botafogo também não. Mas Mas, você. Não. mas quer reabilitar o um time? Quer reabilitar um time? Joga com o Santos. Você vai lá, reabilita quem for. O Santos Recriou o imortal ontem. Renasceu o imortal. o Grêmio, irmão. Tá louco. O Grêmio é ruim, né, bicho? O Eu não Santos sei se o tomou Santos gol. passa do CRB, cara. Não vai pegar o passar. fogo. Não é... o Santos Perdeu no último segundo lá, que o É? Goiás defendeu o pênalti. o Santos pegou o Bragantino, a gente tomou gol do Sacha. O Sacha jogou 6 vezes pro Santos, fez 6 gols no Santos. E o segundo gol também foi de O um La cara aí, Quintana. Santos, que Era ridículo. O cara não conseguia andar e respirar ao mesmo tempo. O cara conseguiu fazer gol no Santos. O Santos é horroroso. E assim, todo domingo é a mesma coisa. Eu falo, não vou ver, hoje eu não vou ver. Eu ligo a TV, sento e saio puto. É bem É isso. isso. de Eu só tô Neymar sem previsão de volta ainda. falam que final do mês. Mas de qual mês, né? De Acho que vai a maio, volta pra junho? pra enfrentar o Botafogo lá. É assim, a gente escolhe o mês e ele escolhe o ano. Eu tava vendo, eu escutei na Estádio 97, saiu a informação de que o Santos não vence um jogo sem o Neymar fazem 100 dias. Os últimos jogos, né? Sem o Neymar, o Santos não consegue vencer o jogo. Faz 100 dias que venceu a última vez. Cara, é bizarro. Realmente é muito feio. E eu vou te falar, se não fosse o goleiro do Santos, seria muito pior. Porque O ele Brasil tá salva numa boa fase mesmo. Caralho, ele salva muito o Santos. Mas assim, o Gil, ex-atleta em atividade. Então, precisa trocar essa zaga, cara. Mas tava bem, né, cara? Tava jogando bem até. A gente fez, acho que Série para B, cada né? Cara, jogar Série B, jogar Campeonato Paulista, velho, sério. Jogador de Série B. O Guilherme, puta, jogador de Série B. O Na Série B ele, Guilherme me ele foi enganou, bem. viu? Enganou todo mundo, tá? Enganou todo mundo. E o time do Santos, assim, limitadíssimo. E eu já falei, se o Santos não virar SAF, tem que acabar até o final desse ano.
facilita a nossa vida e resolve o nosso problema. Posso gritar meu PSG, meu Real Madrid depois, que sem Visca tem Barça já. qualquer coisa, mas puta, nem acabar essa merda. Tá feio. E de jogo, mais outro jogo que valia também a liderança do campeonato, né? Cara, o Flamengo, na minha opinião, jogando bem pior que o Cruzeiro. O Cruzeiro tava amassando o Flamengo, cara, e o Rossi sendo o melhor da partida. Bola Só lá que time atrás. desgraçado desse Flamengo, né? Porque quando joga bem, goleia, igual fez com o Corinthians, aí quando joga mal, não perde, só cacete de time que não perde, né? Mas aí o. Cara, é muito curioso, né? Tem gente que fala que é estrela, tem gente que fala que é sorte e tal. O Gabigol entra, sai aquele estrela, pênalti, e aí, cara, muito. É É muito curioso. aquele que só o futebol faz, né? Aqueles roteiros de novela que E era mais num final de parece semana que que é dispensaram o combinado, Dudu, né? né? Pensa, é um final de semana que dispensaram o Dudu por todas as tretas que estão lá. Parece que ele chegou num acordo, tinha para receber 60 milhões, topou receber só 15 para ir jogar no Galo mesmo. E porque não aceitou a reserva, né? O bom é que o time contratou só jogador que não aceita a reserva. Tem 20 caras que não aceitam a reserva. Aí é. Beleza. E eles seriam ótimos em 2003, né? Maravilhoso, time voando. Não, e o pior não é o Cruzeiro contratou, ok? O pior é o Galo contratar agora, sério, gente. Sério que o Galo vai contratar o Dudu. Mas agora Ele ele tá tá dupla menos, de porque ele ataque vem com o queimado. Rony. Porque... Cara, não. Sério. Ele Não, foi- mas ele- será que vem por bem menos? 200 Vem. conto, ele vai aceitar? Imagina, Acho que agora não vem foi, por pô. menos de 1 milhão. 1,5 milhão por Vem. mês. Eu acho que vem por menos de 1 milhão. Ele tava Não ganhando vem. quanto no Cruzeiro? 2? Um e meio e podendo chegar a 2, né? Não Naqueles vem. dois dias. Não vem. O Galo vai Eu pagar acho que no vem mínimo, papo mas de não ganhar uns pagar 700 nada mil, a 1 assim. milhão. Ó, eu vou te falar, fiquei feliz que ele foi pro Galo. Muito feliz. É verdade, tinha sido especulado no Lógico. Santos, né? Você imagina ele no Santos. Santos Ah, mas gastando mais aí dinheiro. ele ia ser titular, não ia ter treta. Porque o problema dele foi que ele não aceitou, não sei se vocês viram, tá vendo? Não, mas Acho que o ser Diego Souza titular falando. e não render nada. Tava vendo o Diego Souza falando um negócio que pro jogador que foi titular, decisivo, muito tempo, é complicado quando ele percebe que, pô, eu sou ídolo aqui no Palmeiras, não consigo mais ser titular, não sei o que, então vou mudar de time. Aí vai para outro time e não consegue mais ser titular e tal. É muito difícil a cabeça do jogador lidar bem com isso, assim, sabe? Tem que ter um trabalho psicológico, uma coisa forte ali, porque o cara não consegue aceitar. Claramente é o caso do Cássio, por exemplo, quando estava no Corinthians, que não aceitou, né, ser reserva, mesmo sendo ídolo. Dudu, mesma coisa, ídolo demais do Palmeiras, não aceitou ser reserva. E, cara, só que daí quando vem o segundo confirmação, é aquilo que eu até falo com o Boin sempre. Quando o cara tem uma treta com um, pode até ser que ele esteja certo. Agora, quando 2, 3, 4 pessoas vão falando que aquele cara tá errado, Não. tá ficando difícil de Você defender. tá usando a comparação errada. É. Porque você tem comprovação que realmente o Dudu não tá jogando, não tá rendendo nada, né? Então. Aí acho. Não tá conseguindo se provar. E aí, só falando do Gabigol, assim, eu acho que ele também tá puto com a reserva, mas teve um staff melhor aí que segurou a onda dele e ele vai ter que aceitar, porque o presidente deu carta branca Ele pro no jogo técnico ontem, lá, abraçou o Marcos Leonardo, que era o do Santos. o Que Caio tá no Jorge. Cruzeiro. Caio Caio Jorge. Jorge. O Jorge fez um baita golaço. Então, você viu? Eu achei que ele tá. Então, agora ele tem que fazer esse negócio da boa vizinhança, senão é outro que vai sair logo. Então, mas tá longe de virar titular desse time aí, porque o técnico barrou aí os 2 principais medalhões e o time mostrou resultado, né? Então, o técnico tá com uma moral lá no céu e esses caras medalhões vão ter que remar muito se quiserem. Imagina você sendo o Dudu, ter que aguentar que você não é profissional, pelo menos igual o Gabigol. Não foi mesmo. Que é um cara que na pandemia tá debaixo da mesa, tá com camisa de rival. Você é menos profissional que esse cara. Você imaginou? Precisa de apoio Dudu psicológico só mesmo. fez Dudu. merda, cara. Dudu só fez merda. Então, ficasse no Palmeiras de boa lá, não ia perder a idolatria mesmo, não sendo mais titular. O cara se enfiou num buraco aí que nem mais ídolo do Palmeiras ele é. E não parece fazer muita questão de nada, né? Porque, querendo ou não, ele jogou no Cruzeiro, então assim, ele tinha chance de virar ídolo lá. Se ele tivesse ficado na dele, gasto uma Sul-Americana e tal, por ter já jogado antes, ter voltado para o Cruzeiro, conquista alguma coisa, ele poderia também virar ídolo lá. É um cara que
sai do Cruzeiro para ir pro Atlético Mineiro como se nada, como se estivesse trocando de camiseta, assim, cara. Sim, Então não faz questão nenhuma de respeitar a torcida e tudo. Acho que não vai deixar saudade por onde passou, viu? Exatamente. E só para falar do São Paulo, da nossa audiência são paulina, É mais um verdade, empate, né, esse time- gente? A gente até esquece do São Paulo, medíocre né? esse time, cara. Cara, e por pouco não perdeu num contra-ataque bizarro, que o atacante saiu igual os zagueiros ali, bem na divisão do meio-campo, eu não me lembro o nome do atacante do Fortaleza agora. O cara perdeu o gol porque é grosso o atacante do Fortaleza, que ele tropeçou na bola e perdeu a chance de finalizar para matar o jogo. É impressionante. Como o São Paulo não encaixa, não vai, não, E o Lucas não voltou, né? desenrola, né? Mas não resolve sozinho, né? Não dá, cara. Difícil. São Paulo tá com os sapos enterrados lá no Morumbi, que bicho, tá feio o O negócio. time, Né? o Roger não concorda, mas é o que a gente fala, o time não é tudo isso, cara. Não é, não é. Não é. E eu, Não, e é eu, que- e eu Eu acho acho que é o que, time de para verdade, G6. Eu acho que é um time que briga por não G6. chega, mas Não nem chega, perto. também É não o que eu acho que o falei. time- É de oitavo a 14º. E se não brigar pra cair. É que tem time muito pior, né? Sport, Santos, Juventude. O Juventude tava Mirassol. perdendo do Galo agora há pouco. Até preciso Perdeu. ver quando ficou. Perdeu. Agora Cara, o Santos é vice-lanterna. mas o São Paulo, com esse timinho dele aí, de verdade, não vai chegar longe. O Zubeldia, teimoso. O Luciano acha que é craque. Cara, difícil. O time do São Paulo tá mal. Então a audiência São Paulina, uma hora eu vou acertar. Vocês vão cair. Tá longe, imagina. Vocês Tem vão muito cair. time ruim, cara. É o Ó, time do invicto, Grêmio é o para único baixo, time todos são invicto. piores que o São Paulo. São. Isso não quer dizer que não caia. Pô, mas 9 times pior? Pô, tá louco. Não. Pessoal, Não não. vai cair. Tenho Eu fé. também acho que não cai, mas são campanhas medíocres aí há muito medíocre tempo. Você Pode ser. prefere que seja rebaixado São Paulo ou Santos? Bola na fogueira, hein? Ó. Ah, o Santos é co-irmão, pô. Eu tenho Então, carinho eu pelo prefiro Santos. que caia São Paulo. Fácil. Eu prefiro que o Santos Não fique. tenho nada contra o Santos. Nem eu. Eu Contra o tenho, São Paulo eu tenho tenho. vários. Mas aí. Contra o Santos eu tenho Você bastante tem lugar de coisa, fala. né? Você tem lugar de fala. Você pode. É isso, né? Isso aí. Então, acho que vai ser. E acho que vai ser. A gente tá chegando já naquela reta final pré-mundial. E acho que vai falar muito a situação dos times, né? Porque, vamos supor, não é nada impossível o Santos, por exemplo, estar na zona de rebaixamento quando para o Mundial. Porque tá a tabela difícil. E aí, cara, se ficar um mês. A única notícia que vai ter é zona de rebaixamento. Cara, isso é uma pressão absurda lá. Então, eu acho que dá para ajudar muito o time, por exemplo, vamos supor, o Corinthians consegue dar uma engrenada, ele fica em quinto, por exemplo, né, na pausa para o Mundial. Acho que é importante para tentar brigar por alguma coisa, mas também se perde 2, 3 ali e não tá nem nos 10 primeiros, também já fala, desencana, vamos tentar na Copa do Brasil. Acho que a pausa para o Mundial vai meio que ditar o ritmo qual vai ser a prioridade dos clubes no ano. E vai abrir a janela para todos os times ou só para os times do Mundial? É que abre em julho, acho, né? Acho que para todo mundo, não é? É pra todo mundo. Todo ano é igual. É isso. Essas foram nossas opiniões. Queria pedir para você que chegou até aqui no vídeo, não esquece de deixar o like, cara. Ativa o sininho, se inscreve no canal e principalmente comenta. Porque quando você comenta, você faz com que o algoritmo entregue nosso conteúdo para mais pessoas que gostem de futebol, gostem dessa resenha. Então, por favor, dá aquela moral, deixa o like, se inscreve no canal e comenta. Beleza, galera? Tô contando com vocês. Parou. Boa.